Estamos começando o segundo programa com dicas e orientações para você, profissional de psicologia, de ampliar os seus serviços psicológicos e, com isso, ter um retorno em 2023 ainda melhor do seu consultório. No primeiro programa, nós falamos de como você pode ampliar os seus serviços profissionais com práticas de orientação profissional. Se ainda não acompanhou esse programa, acesse o card que vai aparecer aqui no nosso vídeo e confira nossas dicas e orientações. Mas nós vamos fazer uma segunda dica de práticas que você, psicóloga e psicólogo, pode realizar no seu consultório. Você não precisa estar numa empresa, você não precisa estar prestando um serviço para alguma instituição específica. E você, já no seu próprio consultório, começar a ampliar os retornos dos teus serviços psicológicos. Nós estamos falando de práticas, perícias psicológicas extrajudiciais. Já ouviu falar? Pois é, existem práticas de perícias psicológicas extrajudiciais que você pode ofertar na sua clínica, no seu consultório, ampliando aí o leque dos serviços que você pode ofertar, inclusive, com isso, ter um retorno melhor do teu consultório. Entre as principais práticas de perícias administrativas, de avaliações periciais extrajudiciais, vou destacar para você dois contextos que têm uma demanda crescente aí dos serviços psicológicos, principalmente dependendo da região onde você reside. Uma delas são as práticas de avaliação psicológica para aptidão de cirurgias, destacando hoje o que mais chega nos nossos consultórios é a avaliação para vasectomia. Essas práticas são conhecidas como perícias em saúde, que você pode ofertar vinculado a alguma clínica, algum hospital, alguma instituição de saúde, ou o paciente, o cliente que está para submeter esses procedimentos, pode procurar um psicólogo, uma psicóloga de sua confiança, para ele realizar essas avaliações de aptidão psicológica. O foco dessas perícias não são psicodiagnósticos, mas são avaliações, geralmente de 1 a 3 atendimentos, no caso da vasectomia, e de 6 a 10 atendimentos, no caso da cirurgia bariátrica, para avaliar se aquele paciente, no momento, apresenta os requisitos do ponto de vista cognitivos e psicológicos para o procedimento cirúrgico, principalmente, na realidade, para o pós-cirúrgico, que aquele procedimento pós-cirúrgico vai exigir do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista emocional e psicológico daquele paciente. Então, os objetivos dessas avaliações é avaliar a aptidão, ou seja, se ele tem os indicadores favoráveis e não apresenta os indicadores restritivos. A gente costuma chamar esse tipo de avaliação de perfil psicológico. Então, essas são duas práticas que têm crescido muito a demanda. As avaliações para a vasectomia, geralmente, envolvem capacidade cognitiva, se a pessoa compreende as consequências, né, do procedimento cirúrgico em relação ao seu contexto de planejamento pessoal e familiar. Geralmente envolve também a sensibilização do casal que está envolvido nesse procedimento, e eu recomendo também a avaliação de alguns indicadores de possíveis transtornos que podem dificultar o avaliado de entender e compreender a questão do procedimento cirúrgico, no caso da vasectomia, para evitar possíveis arrependimentos futuros. A vasectomia geralmente de 1 a 3 atendimentos, às vezes com um atendimento fazendo um trabalho bem elaborado, uma exploração bem feita, já é suficiente para o psicólogo ou a psicóloga fazer esse julgamento. A bariátrica já é bem mais complexo, pois envolve uma readaptação muito agressiva do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista dos comportamentos, do ponto de vista da adaptação não só social do paciente, mas alimentar e fisiológica. Inclusive, muitos pacientes pós-cirúrgicos, de cirurgia bariátrica, desenvolvem transtornos como depressão, quadros de transtornos obsessivo-compulsivos, entre outros. Então, já é uma avaliação que envolve de 6 a 10 atendimentos, e aí você não só vai trabalhar com os instrumentos, com entrevista, conhecer a rotina familiar, a rotina dos hábitos alimentares, o histórico do paciente lidando com aquele procedimento de tentativa de redução de peso, possíveis quadros, né, de transtorno obsessivo compulsivo, entre outras situações. Cabe ressaltar que o psicólogo deve estar muito preparado e capacitado para fazer essas avaliações
não só do ponto de vista técnico de instrumental, mas do ponto de vista teórico e metodológico também. Por fim, outras dicas de perícias extrajudiciais são as avaliações psicossociais no trabalho. São as avaliações de trabalho que trazem algum tipo de risco para o trabalhador. Trabalho em altura, trabalho em ambientes confinados e trabalho com produtos químicos inflamáveis, com certeza, são as demandas mais frequentes. Esse trabalho, o psicólogo, como eu disse, não precisa estar vinculado à empresa, ele pode oferecer serviços para o trabalhador, que precisa levar a documentação para a empresa que ele está apto, ou fazer parcerias com a própria instituição, a própria empresa do trabalhador, e fazer um trabalho de consultoria e avaliação dos trabalhadores, de alguns tipos de empresa, alguns tipos de atividade. Essas avaliações precisam acontecer todos os anos, nos exames periódicos, ou pelo menos a cada 2 anos. E aí, nessas avaliações, a psicóloga ou psicólogo vai fazer as avaliações de aptidão para o trabalho. Também uma avaliação de perfil de risco. Você vai avaliar quais são os indicadores favoráveis para aquelas atividades de risco e presença de indicadores desfavoráveis. Lembra um pouquinho aí que a gente acabou de falar de perícias na saúde. Só que o foco também é a saúde, mas mais focando na possível acidentabilidade ou desadaptação ao ambiente de trabalho de risco. Então entra aqui testes de cognitivos, testes de personalidade, entrevistas estruturadas bem feitas. Dá para se fazer de 1 a 3 atendimentos também, depende muito da demanda, depende muito da expertise do psicólogo, da psicóloga. Só recomendo a utilização de testes psicológicos para aferir capacidade de atenção, memória e inteligência e indicadores de personalidade. Além disso, uma entrevista estruturada bem feita, focando na anamnese ocupacional do trabalho e no histórico de adoecimento, no histórico de acidentes e, claro, no histórico atual da vida pessoal e familiar do trabalhador. Essas dicas de avaliações psicossociais no trabalho podem ampliar muito os seus serviços psicológicos. E aproveitando, nós vamos apresentar para você algo que pode te ajudar muito a realizar essas práticas. O nosso curso EAD, curso online de avaliação em perícias psicológicas, curso voltado para você, psicóloga e psicólogo ou estudante de psicologia, encontra-se na nossa plataforma. Nesse curso, nós falamos detalhadamente de cada uma dessas etapas, processo de avaliação, perícias em saúde, para avaliações psicossociais no trabalho, com dicas de instrumentais de bateria de avaliação e um material de apoio que vai te ajudar muito a realizar essas avaliações psicológicas aí no seu consultório. Vou deixar o link da descrição aqui no nosso vídeo. Capacite-se, qualifique-se, esteja preparada e preparado para fazer perícias psicológicas em saúde e em avaliações psicossociais no trabalho. Nos vemos na próxima semana com mais dicas e orientações sobre como você, psicólogo e psicólogo, pode ampliar os seus serviços psicológicos em 2023. Até o próximo programa.